Olá, meu nome é Susan, eu sou sacerdotisa de Umbanda Sagrada. O tema de hoje é para a gente falar sobre a importância da educação mediúnica para os médiuns. A importância da educação mediúnica, ela vai muito além do que a gente possa imaginar. Porque às vezes a gente acredita que a educação mediúnica, ela se resume em apenas ir para o terreiro, incorporar, saber o nome dos guias e depois saber dar passe. Quando na verdade, não. A educação mediúnica, ela começa desde quando você aprende a entrar num terreiro e a sair do terreiro. Desde quando você compreende que para você ser médium, você tem etapas a serem galgadas durante o seu caminho espiritual. Você, enquanto médium, entra, em princípio, numa casa espiritual como consulente, ou apenas como apenas um convidado. E quando você começa a ver todos os procedimentos que ali dentro tem, você sente aquela vontade interna em fazer parte. A educação mediúnica começa exatamente nesse ponto. Quando você alerta um visitante, um consulente, que deseja se tornar médium daquela casa, quando você alerta ele que, para entrar, tem que ter o comprometimento e a responsabilidade, não somente nos dias de gira, mas em todos os outros dias da sua vida. A importância de ser médium e saber que precisa conhecer sobre o fundamento da sua religião, precisa conhecer os rituais, as oferendas, quem é que faz parte daquela religião, quem são os guias espirituais, quem são os orixás, o porquê que precisa de cada coisa dentro do terreiro. Então, a importância de educar começa aí, quando se existe a primeira vontade de fazer parte de uma corrente espiritual. Começando com um cambone, começando como um irmão que vai auxiliar ali na entrega de senhas, na entrega de fichas, ou na separação entre consultas e passes. É nesse momento que o médium ele tem que ter um entendimento que para tudo existe um passo. E para cada passo dado, ele precisa de conhecimento. E para cada conhecimento adquirido, ele precisa da prática. Então, ele vai aprender o que é consulência, ele vai aprender o que é ser médio de uma corrente espiritual, ele vai compreender e aprender o que é ser cambone e a importância de ser cambone, ele vai compreender o porquê que existe o atabaque, o porquê que existe o toque, o canto, as palmas, o porquê da fila, ele vai entender o porquê, porque existem muitos porquês. E eles devem ser explicados e ensinados para os médiuns. Então, você aprende primeiro a fazer parte da casa, você aprende sobre a casa espiritual, você aprende sobre a religião, você aprende sobre os fundamentos, você compreende através de estudo correlacionado com uma prática o porquê de cada item ali dentro. Quando você aprende sobre isso, você tem o curso de desenvolvimento espiritual, que ele começa com a teoria. E depois, junto à teoria, vem-se a prática. Colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu, você começa a compreender como que funciona uma gira de trabalho. Como que funciona cada coisa que um guia espiritual faz ali dentro. Passou do desenvolvimento, você compreendeu toda essa parte, você vai sentir em seu íntimo a necessidade de alcançar mais uma etapa. E essa etapa vem para um curso de teologia, e aí na teologia você vai aprofundar um pouco mais sobre a Umbanda. Passou da teologia, vem
a vontade de aprender um pouco mais, porque você quer se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa, um dirigente, ou pai de santo, como todo mundo chama. Passou desse ponto, você vai compreender que o estudo e os ensinamentos e a prática, elas são para o resto da sua vida. Então, o primeiro passo é você compreender que a partir do momento que você se torna médium, você tem que aprender a conhecer sobre a sua religião, estudar os fundamentos, e isso se torna um estudo contínuo, é para o resto da vida. Porque não adianta você acreditar que apenas um curso vai te capacitar, ou que apenas um tipo de ensinamento já vai te preparar para tudo. Não, muito pelo contrário. Você precisa cada vez mais estudar, aprender a se defender, aprender a tirar do seu caminho os obstáculos que aparecem enquanto você é médium e enquanto você é pessoa. Então você tem que saber compreender quando está chegando algum problema, alguma situação. E através do estudo, você vai desenvolvendo os seus dons e a sensibilidade e aprendendo a controlar cada vez mais e a conduzir cada vez mais a sua vida enquanto médium, enquanto servo do campo espiritual. Agora falando um pouco sobre mitos. Mitos é uma coisa que é o que mais existe dentro da nossa religião. Em todos os sentidos. Tanto dos irmãos mais antigos quanto dos irmãos mais novos. Tanto das pessoas que nada conhecem sobre a religião e até mesmo os que conhecem sobre a religião. Ou acham que conhecem. Os mitos, eles são criados e gerados através de pequenas fantasias. Sabe aquela história de, olha, para você arriar uma oferenda corretamente, você precisa gritar, e você precisa bater palma, e você precisa dar uma cambalhota, e dar um pulinho para a direita, um pulinho para a esquerda, e pegar um pouco de água, porque senão não funciona. A maioria das pessoas acabam mistificando as coisas, acabam conduzindo de uma forma errada o conhecimento, agregando nesse conhecimento que aprendeu mitos e fantasias para que esse conhecimento tenha uma validade. Ele tem aquele carimbinho lá de válido. Tá errado, gente. A gente tem que desmistificar o máximo sobre a nossa religião. Tanto para a gente que está dentro dela, que está praticando, quanto para as pessoas que estão fora. O porquê que a gente precisa fazer isso? Porque existe um fundamento na nossa religião. E se você conhecer esse fundamento e você praticar este fundamento, não precisa de mito, não precisa de fantasias, não precisa de procedimentos diferentes ou procedimentos mais que pareçam mais fortes, né, diante de um procedimento correto. Essa história de o irmão falar que os irmãos de Umbanda cultuam demônios. Tá errado. Ele nada conhece sobre a nossa religião, nada ele pode dizer sobre. O irmão falar que para fazer uma determinada oferenda, ele precisa de determinadas coisas e virar a mão assim e voar daqui. Não, isso é mito. Existe o fundamento e através do fundamento você precisa trabalhar. Através deste fundamento que você aprendeu, você precisa validar o seu conhecimento. Não fantasie situações que não existem. Não fantasiem histórias que não existem. Não deixem vocês, enquanto médiums, passar na frente de um guia espiritual para fantasiar histórias e contos e causos sobre algo que não existiu.
Tem uma história também que alguns guias espirituais têm que beber e fumar para poder suprir a necessidade de um vício que tinha enquanto eles eram parte daqui. Gente, isso é mito. Isso não é verdade. Existe um porquê do guia espiritual beber, fumar, mexer com ervas, dançar, cantar. Com toda certeza não é nada relacionado com vício. Eu já vou adiantando para vocês. Então a gente tem que tirar essa história de que, o meu guia espiritual ele bebe porque ele era uma pessoa alcoólatra enquanto ele estava aqui. Não. Essa história também de dizer que o guia espiritual fala sobre a vida dele aqui na Terra, vamos com calma. Existem muitas pessoas que fantasiam muitas coisas. Então, vamos com muita calma quando a gente começar a fantasiar sobre as histórias dos nossos guias espirituais ou fantasiar alguma coisa sobre alguma oferenda, algum ritual que a gente precise fazer e você vê que precisa de muita coisa envolvida, muita história, que precisa de muitos efeitos especiais, vamos se dizer assim. Tudo que precisa de muito efeito espiritual dentro da espiritualidade, com toda certeza, tem um pouco de fantasia. Então, cabe a gente ter um pouquinho de discernimento entre o que é verdade, o que é fundamento e o que a gente acaba inventando para a gente se sentir um pouco mais confortável ou um pouco mais forte diante de um procedimento. Ou diante daquele irmão que faz questão de dizer que você não tem força, que você não tem guias fortes ou que você... Entende? Então, a gente precisa saber sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa religião, sobre o nosso fundamento, para a gente aprender a se posicionar diante de algumas falas mitológicas, algumas fantasias ou até mesmo algumas mentiras que são faladas sobre a nossa religião, sobre os médiuns e sobre os nossos fundamentos. Quando você sabe, quando você é fundamentado, quando você faz com que o conhecimento teórico se correlacione com a prática, ninguém vai dizer nada que abale, que ataque ou afete você enquanto médium.